Alguma vez você já se perguntou por que a gente ainda peca? Por que a gente continua pecando? Eu não sei você, mas eu já me perguntei isso várias vezes. Por que eu ainda faço isso? Até quando vai ser assim? E aí, tudo bem? Como você tá? A gente está começando hoje, como eu falei, a série 5 minutos de graça. E não é porque, esse é de graça e aquele ali é pago, não. É porque a gente quer compartilhar do evangelho da graça. A gente quer crescer no entendimento da mensagem da graça. A única coisa que você tem que pagar é deixar o seu joinha aí, né? Por favor, curte esse vídeo e se for bom para você, compartilha com outras pessoas também. E escreve nos comentários o que você achou e também escreve aí se você já teve esses questionamentos, porque eu acredito que todo mundo já teve esses questionamentos. Hoje mesmo, de manhã, eu estava conversando sobre isso com a minha esposa. Deus me deu o privilégio de casar com uma mulher extraordinária, uma mulher de Deus. E aí ela chegou com essa conversa hoje. Ela falou que ontem estava conversando com uma amiga e, trazendo essas questões, tipo, até que ponto o evangelho transforma a nossa vida? Tipo, como que acontece o processo da santificação? Até quando a gente vai continuar pecando? E, cara, são perguntas totalmente legítimas. E eu quero compartilhar com você aqui um pouco do que eu falei com ela e do que a gente conversou hoje de manhã. Para a gente começar, eu quero lembrar você do que está lá em Hebreus, capítulo de número 10, no versículo de número 10, que diz o seguinte: pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Esse é o versículo 10. Agora, olha o que ele diz 4 versículos depois no versículo 14. Por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Opa! No versículo 10 ele fala assim que nós fomos santificados pelo sacrifício de Jesus. E aqui ele está dizendo que nós fomos aperfeiçoados para sempre e estamos sendo santificados. Nós já fomos ou nós estamos sendo santificados? Os dois. Essa que é a realidade que a gente muitas vezes não consegue entender. A gente está tão preso em comportamento, tipo em comportar direito, fazer direito, se a gente está se comportando bem ou não, se os outros estão se comportando bem ou não, que a gente esquece da realidade do evangelho que tem a ver com identidade. E é por isso que muitas vezes gera esse conflito na nossa mente. Porque tipo assim, beleza, se eu nasci de novo, se eu sou santo, se eu estou em Cristo, se eu fui aperfeiçoado para sempre, então por que eu ainda continuo pecando? Porque eu sou santo, mas eu estou sendo santificado. Para você entender melhor isso, eu quero compartilhar com você o que o Chris Vallotton conta no livro dele, Os Sobrenaturais Caminhos para a Realeza. Ele conta que ele adotou um menino que era filho de pais separados, eles tinham muito problema, moravam em condições completamente precárias, muito pobres, envolvidos com drogas e uma série de complicações. E aí ele adota um menino, ele conta no livro como foi difícil esse processo. E aí ele leva então o menino para morar com ele legalmente, né? Ele conseguiu a guarda do menino. E quando o menino começa a morar com ele, entenda, o menino deixou de ser órfão, né? Porque ele vivia numa realidade de orfandade. Ele saiu daquela realidade que ele estava, limitada, de pobreza, de miséria, de drogas e complicações terríveis, e ele passou para uma nova realidade, uma casa boa, uma casa rica, uma família alegre, uma família estruturada. Só que sabe o que acontecia? O que o menino começou a fazer? Depois das refeições, ele pegava sempre um pouco da refeição e guardava e escondia no quarto, sem ninguém ver. E um dia o Chris Vallotton descobriu isso, né? E aí ensinou o filho e falou para ele: filho, você não precisa fazer isso. Aqui você tem abundância. Porque ele descobriu que o menino guardava as coisas com medo de um dia faltar, porque ele não estava acostumado a lidar com a abundância. Por que eu estou te contando isso? Porque nós fomos adotados pelo Pai Celestial. Nós fomos justificados perante a lei. Deus, como um juiz, por meio de Jesus, declarou que nós somos justos, que legalmente somos justos diante dele. E não somente isso, ele nos adotou em sua família. Nós fomos transportados da realidade das trevas, do império das trevas, do domínio do pecado para uma realidade da luz, da família de Deus, onde agora nós somos parte da família de Deus. Essa é a nossa realidade, essa é a nossa condição. Nós somos filhos. Porém, a gente ainda continua com pensamentos, com uma mentalidade, muitas vezes, de um órfão, de um escravo. Nós éramos órfãos e agora somos filhos, mas infelizmente, muitas vezes a gente continua pensando como órfãos. Nós éramos escravos, agora nós somos livres. Nós somos justos, retos perante Deus,
Não há nada que faça Deus voltar atrás. Ele considerou todo aquele que tem fé em Jesus justo. Só que a gente continua se comportando como escravo. Olha só, para você ver como isso é real. Em 1º de janeiro de 1863, entrou em vigor nos Estados Unidos a Proclamação da Emancipação. Ou seja, todo mundo que era escravo agora estava considerado como livre. Okay? Eles podiam desfrutar de liberdade, não eram mais escravos, porque havia sido decretada a emancipação deles. Só que muitos desses escravos não sabiam disso. E aí então o exército da União saiu pelo sul dos Estados Unidos distribuindo milhares de cópias da proclamação da emancipação para que aqueles escravos soubessem que eles não precisavam mais viver como escravos, que agora eles eram livres. Cara, de maneira muito semelhante isso se aplica na realidade da vida cristã. Você agora é justo. Você agora é santo perante Deus. Nós fomos santificados. Mas você agora está num processo de santificação. O que é esse processo de santificação? É um processo de desenvolvimento do relacionamento com o Pai Celestial. O Chris Vallotton precisou ensinar o filho dele a ser filho, mesmo que o filho dele havia sido adotado, agora era filho dele, não era mais filho daquele outro casal. Ele precisou reeducar o seu filho e ensiná-lo através do relacionamento, que agora ele era filho do Chris Vallotton, agora ele era um Vallotton também. Esses escravos, eles precisaram que os soldados entregassem para eles a proclamação e mostrassem para eles que agora eles eram livres. Agora pensa, um escravo que viveu a vida inteira como escravo, como ele vai viver como livre? Ele vai precisar aprender a ser livre. Então esse processo é o processo onde você, por meio do relacionamento com Deus, pode aprender como ser filho e como viver uma vida de nobreza, uma vida de liberdade. Então por que a gente ainda peca? Porque muitas vezes a gente ainda continua pensando como escravo. E aí é onde entra a obra do Espírito Santo no nosso coração de nos ajudar a renovar a nossa mente. Por isso que Romanos 12:2, Paulo diz assim: sejam transformados pela renovação da sua mente para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você já é santo. Agora você só está aprendendo como viver como santo. E esse processo da santificação é você aprender isso. Por que a gente ainda erra? Porque a gente ainda não aprendeu totalmente. O que você tem que ver é que cada dia você está crescendo de glória em glória, sendo transformado pelo Espírito Santo. Até que vai chegar um dia onde a gente vai atingir a estatura do varão perfeito que é Cristo e vai viver com Ele eternamente. Espero que você tenha sido abençoado através dessa mensagem. Se foi bom para você, se você conseguiu entender, compartilha com alguém. Se você ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários, eu quero ler as suas dúvidas. Comenta aí, eu quero saber. E tamo junto. Que a graça de Jesus esteja com você. É nóis.